Todo mundo quer emagrecer, só que nem todo mundo tem conhecimento pleno de como funciona esse processo, nem todo mundo já passou por esse processo de fato, e tem muita coisa que muita gente erra e nem percebe. Às vezes você está errando em alguma coisa e a culpa nem é sua. Você nem sabe que você está errando, às vezes acha que está fazendo certo, mas está vacilando e vacilando feio. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou hoje apresentar cinco erros que podem estar acabando com o seu resultado, com o seu processo árduo aí de emagrecimento. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou montar uma linha de raciocínio e explicar mais ou menos como que você vai fazer para contornar eles. Então o primeiro erro de todos, eu acho que o mais grave de todos, é não deixar o like e não se inscrever nesse canal. Me ajuda a bater 1000 inscritos aí até o final de 2026. Já clicou no like e se inscreveu? Você já eliminou o primeiro erro, que para mim é o mais preocupante de todos. Aí a gente começa a falar dos erros mais da nossa rotina em si, né? Então o primeiro grande erro, e olha, escuta bem o que eu vou falar para vocês, que isso é muito mais comum do que vocês acham que é. Vocês não treinam musculação com a intensidade que precisa treinar. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Quantas séries por exercício por agrupamento muscular você faz? Se você respondeu mais do que 4, provavelmente você está treinando muito leve ou está treinando errado. E treinar errado e treinar leve a gente sabe que não vai adiantar nada. Treinar leve você vai treinar e não vai ter resultado nenhum. E treinar muito pesado, sem estratégia, treinar pesado todo dia, de segunda a segunda, também vai acabar atrapalhando o seu processo de emagrecimento, porque você vai se machucar no meio do caminho e aí desandou. Aí volta tudo pior. Então a primeira coisa que você precisa fazer é ajustar a sua técnica e depois de ajustar a sua técnica, treinar com intensidade. O que é treinar com intensidade? Com muito peso, só que esse muito peso ele não pode ofuscar ou atrapalhar a execução perfeita do exercício. Então de nada adianta também se colocar muita carga e fazer o exercício tudo errado, porque isso a longo prazo vai ser muito ruim. Pode ser que no começo você nem sinta dor, nem se atrapalhe, nem nada. Só que no longo prazo eu tenho certeza que isso vai prejudicar e muito seus resultados, porque você pode se machucar e se você se machucar, aí você não pode treinar, porque daí você tem que fazer todo um processo de recuperação. Eu já passei por isso, acabei perdendo 1 ano e 8 meses aí tentando me livrar de uma lombalgia, eu sei muito bem do que eu tô falando. Que já vai culminar no nosso próximo item, que é treinar sem estratégia. Então lembra, a gente precisa seguir uma série de coisas para um treino de musculação ser muito bem efetivo. Porque além da gente querer eliminar aquela gordurinha das costas, aquela gordurinha da barriga, aquela gordurinha do músculo do tchauzinho, a gente também quer ter os nossos músculos desenhados. Porque na realidade o que você realmente está querendo é eliminar o máximo de gordura possível para o máximo de massa muscular que caiba dentro do seu corpo. Então, como que a gente faz esse processo? Através da musculação, ganhando massa muscular enquanto emagrece. Só que é por isso que você precisa ter uma estratégia de treino. Porque além da nossa musculação, você também precisa encaixar aí um cardio, que a gente já vai falar sobre ele mais pro final. E além de tudo isso, precisa treinar com inteligência, precisa saber o momento certo de descansar, a quantidade de tempo de descansar de uma série para outra, a quantidade de repetições fazer para estimular a hipertrofia e também potencializar a queima de gordura, que é claro, na verdade todas as repetições que a gente faz, a gente consegue potencializar as duas coisas, mas de tempos em tempos é interessante que a gente mude esse estímulo, mas também não pode mudar toda hora. Então quando eu falo de treinar com estratégia, é esse tipo de coisa. Se você quer que eu elabore a estratégia para você, o link da minha consultoria online está aqui na descrição. Treinos individualizados para você emagrecer, definir de verdade, de acordo com o seu nível de treinamento e a sua rotina. Venha fazer parte aqui do meu time, o link está aqui na descrição. Mas isso é muito importante quando a gente fala sobre estratégia. Você precisa ter um treino direcionado, você precisa saber o que você está fazendo. Então, não é só sair colocando técnicazinha avançada, não é fazer aquele supino com amplitude máxima a todo custo. Você precisa entender o seu corpo, fazer as coisas dentro do seu limite. E é muito importante você saber em qual passo da jornada que você está, porque se você for um iniciante, você tem que ir mais na manha. Se você for intermediário, você tem que estar começando a dar pequenas porradas para você não entrar num platô. Então você precisa saber o momento certo de fazer essas manobras. E é por isso que você precisa ter uma estratégia para seguir, porque quando começar a entrar no platô, você já sabe aonde mudar para o processo nunca parar. E aí você conseguir, de fato, emagrecer e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Lembrando que esse processo de ganhar músculo enquanto emagrece, para quem é iniciante e intermediários, vai muito bem. Você consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo de forma legal. Passou dos 6 meses,
aí tá na hora da gente começar a escolher um e focar mais nesse, e depois a gente foca o outro sucessivamente para a gente ir construindo e modelando esse shape. Mas pessoas aí, iniciantes do absoluto zero, até ali os 5, 6 meses, conseguem fazer as duas coisas de forma bem legal. É claro que vai depender de outras coisas, uma delas é a dieta, que eu já também vou falar mais para frente, mas isso é muito importante que vocês tenham em mente. Lembra que eu falei sobre treinar com intensidade na musculação? Pois bem, tem uma outra coisa que a maioria das pessoas negligenciam na hora do treino, que é o cardio. E o que eu tô falando de negligenciar o cardio? O que eu vejo de gente que faz musculação e depois vai fazer a caminhadinha da tiazinha lá que acorda às 5h30 da manhã para caminhar lá na rua é brincadeira. Fazendo caminhada, velho. Cadê? Cadê as adaptações cardiovasculares aí? Cadê a intensidade? Cadê a estratégia? Cadê o HIIT? Precisa pegar uma dessas estratégias e seguir em frente, cara. Porque não adianta, você precisa causar também adaptações no seu coração para potencializar essa perda de gordura. O cardio, ele é mais adaptável, inclusive, do que a musculação. Então, vira e mexe, você precisa ir fazendo as adaptações dentro do cardio. Então, existem vários protocolos que você pode seguir. Você pode fazer um cardio mais contínuo e dentro desse cardio contínuo você ir aumentando a sua velocidade dentro. Lembrando que eu estou falando de esteira, mas cardio, existe uma infinidade de cardio que a gente pode fazer. A gente pode fazer um treinamento funcional voltado para hipertrofia, inclusive, que vai ajudar você aí nessa queima calórica. Entra muito bem como cardio, tem natação, tem bicicleta, tem elíptico, tem corrida de rua, tem jiu-jitsu, tem luta, tem um monte de coisa que a gente pode usar como estratégia. Mas você precisa usar como estratégia também, porque não adianta só você ir lá e fazer a caminhadinha, que a adaptação que você está trazendo para o seu corpo. O nosso corpo, presta atenção, ele reage a duas coisas principalmente, assim, de forma prioritária: estímulo e esforço. No treino, você precisa fazer a intensidade da musculação da forma correta, coisa que eu já falei mais no começo do vídeo. Mas você também precisa levar o cardio a sério. Você precisa fazer cardio para potencializar a sua perda de gordura. Ah, mas eu sou magro, eu não estou querendo perder gordura, preciso potencializar meu cardio? Precisa ter estratégia de cardio também, porque você quer ganhar mais massa muscular sem adição ou com o mínimo de adição de gordura junto. Porque é isso que vai trazer depois, no final, o shape que a gente tanto está buscando, a tal da definição muscular. O tal do shape de praia é músculo aparente, entendeu? Definição muscular é musculatura aparente. Por isso é necessário que você tenha, sim, uma estratégia de cardio junto com uma estratégia bem aplicada na musculação. Uma coisa que eu gosto de fazer muito para quem não tem tempo no cardio, faça HIIT. Se você é iniciante, você vai começar na proporção de 30 para 1 minuto, a uma média de 4 a 5 tiros na esteira. Lembrando que eu estou falando da esteira, mas já explanei as outras possibilidades que a gente tem aqui, né? Ou seja, 30 segundos mais rápido, 1 minuto descansando. De 4 a 5 tiros aí, vai dar mais ou menos de 10 a 12 minutos. E depois você vai brincando dentro desses 10 e 12 minutos com essa proporção. Aí você começa a fazer de 40 segundos para 1 minuto, depois você faz de 1 minuto para 1 minuto, e aí conforme você for evoluindo no seu treinamento, você pode até chegar a fazer 1 minuto por 30 segundos. E aí vai depender, você também pode ir aumentando o tempo, a quantidade de tiros, tudo isso são estratégias que a gente pode usar. Mas uma coisa que você não pode fazer é se acomodar na porcaria de andar na esteira. Andar na esteira não vai ajudar você de forma eficiente a perder gordura. Aí a gente vai para o nosso outro tópico que é muito importante. E assim, ó, tem gente que não leva a sério, tem gente que não consegue levar a sério, que é o meu caso, por exemplo. Não é que eu não consigo levar a sério, mas eu não consigo estabelecer do jeito que eu gostaria. Eu não consigo fazer do jeito que eu gostaria. E tem a galera que realmente não tem como, e para essas pessoas a gente entende que realmente não tem como. Mas para muita gente tem como, que são as pessoas que não dormem bem. Se você está num processo de construção de massa muscular, quer perder a gordura de forma eficiente, você precisa dormir e dormir com qualidade. Dá para dormir mais do que 6 horas? Às vezes não dá, porque a gente sabe como que é a nossa vida, principalmente a do brasileiro em 2026. Ou seja, tem que estar sempre fazendo alguma coisa, se capacitando, estudando, melhorando, trabalhando cada vez mais, aí vem os afazeres, os compromissos, e aí as coisas vai ficando tudo para a noite. Acaba que às vezes não dá para dormir bem, às vezes a gente dorme meio mal, às vezes não consegue dormir a quantidade de horas que precisaria dormir,
Mas vocês precisam entender que quem tem a possibilidade, para quem não tem, tudo bem, a gente vai pensar em estratégias como tentar dormir melhor essa pouca quantidade de sono que tem, mas para quem consegue, dê uma atenção a isso, tá? Isso é muito importante. É muito diferente quando eu vejo um aluno que consegue dormir e um aluno que não consegue dormir. O treino, e quando eu digo treino, eu não estou falando da sessão de treino, a sessão de treino também, mas o processo todo fica muito mais fácil, você vê que a pessoa consegue progredir carga mais rápido, consegue melhorar no cardio mais rápido, porque dorme. Além de que, muitos dos nossos resultados acontecem durante o descanso. Eu não estou falando do descanso do estou aqui parado. Estou falando do descanso sono, da parte de dormir mesmo, de se recuperar de forma intensa, vamos dizer assim. Até na parte de se recuperar tem intensidade. Mas brincadeiras à parte, é no sono que acontecem as principais mudanças no nosso corpo. Então é muito importante que você dê atenção para esse processo. Lembrando que uma das coisas mais catabólicas que tem, principalmente no quesito massa muscular, é a privação de sono. Então dê atenção ao sono que ele merece. Sono é muito importante. E aí a gente vai para o nosso último item desse vídeo aqui. Eu poderia listar mais um milhão de coisas, mas eu acho que esses 5 são os mais importantes, que é ficar beliscando. Eu tenho certeza que se você veio aqui e falou assim, o cara não vai falar de dieta, ou se eu estou falando de dieta, ele vai explicar o que tem que fazer. Geralmente você já sabe o que tem que fazer. A questão é, para de ficar beliscando. Esses dias eu fiz uma brincadeira com uma aluna das minhas aulas presenciais, porque ela queria comer uma barrinha de proteína, só que a barrinha não estava na dieta. Então eu falei assim, olha, quanto você acha que tem de caloria essa barrinha de proteína? Barrinha de proteína, tá? Não é barrinha de carboidrato, essas barrinhas de chocolate, não. Barrinha de proteína. Eu falei assim, não sei. Eu falei, Aí eu peguei e mostrei a quantidade de calorias que tinha lá. Essa especificamente tinha 200 calorias. Quando o nutricionista geralmente vai calcular esse déficit calórico, ou seja, então se você usa 2.000, você tem que consumir 1.800 para gerar esse déficit de 200 calorias, e ao longo do tempo você ir perdendo gordura. Vai acabar perdendo um pouco de massa muscular, dependendo de como tá tudo, né? Mas, enfim, vocês entenderam, né? Ela falou assim, não faço ideia. Aí eu mostrei lá, 200 calorias. Eu falo, e se o seu nutricionista, porque eu entendo que pro leigo ninguém quer saber. E se pro seu nutricionista que não te falou isso, ele tá te fazendo um déficit de 200 calorias por dia, e você come essa barrinha aqui? Você acabou de atrapalhar o seu déficit calórico por causa de uma barrinha de proteína, que em teoria não tem problema. Mas vocês entendem onde está o problema? O principal problema aí está nesses furinhos. Mas é só uma paçoca. Você sabe quanto que uma paçoca tem de caloria? Uma paçoquinha. Que você põe na boca, desmancha, você nem sente comer. Tem 90 calorias. Eu tenho certeza que se eu colocar 5 paçocas na sua mão, você come assim que nem vê. E é aí que tá os pequenos erros. Aí você vai ficar com aquela assim, mas durante a semana, só comi 2 paçoquinhas. 2 paçoquinhas a mais. Aí, tá aí as 2 paçocas aí. Tá quase 200 de déficit calórico. É por isso que isso te atrapalha. Isso regaça com o seu processo de emagrecimento. Por quê? Porque são esses pequenos furos. Amendoim, mesma coisa. Uma cervejinha, mesma coisa. Pega a tabela nutricional, olha lá para você ver quanto de caloria que tem. Eu não tô nem falando de macro aqui, hein? Não tô nem falando de macro. Tô falando só de caloria. Então essas beliscadinhas do dia a dia, um cafezinho aqui, eu não sei o que é ali, um negocinho ali. Aí essas somatoriazinhas vai acabando com o seu processo durante a semana. E aí, chega no sábado. Eu mereço, né? Quem nunca ouviu esse meme de mau gosto? Eu mereço. Aí você vai lá e come um lanchão. Ou seja, você não ficou em déficit a semana inteira e ainda chegou no final de semana, você meteu o pé na jaca. Então, quer dizer, você arrebentou com o seu processo de emagrecimento. Não adiantou nada. Tudo que você fez não adiantou nada. Então, preste atenção nesses pontos. Leve o seu treinamento a sério. Leve o processo a sério, porque você precisa de 6 meses para mudar. Se você fizer tudo direitinho, bem feitinho, em 6 meses você consegue ter um baita de um resultado. Então deixa um comentário aqui para um assunto para um próximo vídeo, para eu poder estar trazendo para vocês aqui. Fiquem com Deus e até o próximo!